Fala, meus queridos. Bom dia, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei que horas vocês vão estar assistindo essa aula. A gente vinha trabalhando aqui com algumas revisões referentes a assuntos que nós já havíamos trabalhado em sala de aula presencialmente, né? No nosso primeiro semestre. E aí nós iniciaremos hoje um conteúdo novo, certo? Eu estava tentando evitar iniciar um conteúdo novo porque eu sei que a frequência, né, não são todos os alunos que conseguem acompanhar aqui esse momento online, né, digamos assim. Mesmo que eu envie a aula gravada, não é todo mundo que consegue assistir. Então, acaba que eu não consigo atingir todos que eu deveria, né, e queria. E aí, mas pensando aí num possível retorno e sabendo da realidade atual da escola, ninguém sabe de fato quando nós retornaremos presencialmente. Então, não consigo mais permanecer nas revisões. Iniciaremos hoje um tema novo, né, da unidade 3, falando sobre ângulos. Meu nome é Flávio Araújo, nós somos do oitavo, né? Estamos trabalhando com o oitavo ano. E aí, iniciando já de fato a aula, eu preciso definir o que é o ângulo, né? O que é o ângulo? É a inclinação relativa delimitada por duas semirretas. Olhando para esse exemplo inicial aqui, ó. Nós temos essa semirreta aqui, ó, essa azulzinha para cima, e nós temos essa semirreta para baixo. Desculpem aí a minha não sincronia. E aí, que partem do mesmo ponto. Ou seja, uma parte para cima, outra parte para baixo, mas elas partem do mesmo ponto que a gente chama de vértice, que é exatamente esse Ozinho aqui, ó, O maiúsculo, certo? E aí, essa inclinação delimitada por essas duas semirretas que partem do mesmo ponto, a gente chama de ângulo. Tá aqui o ângulo, ó. A gente representa exatamente por essa simbologia aqui, ó. É o ângulo A, tá aqui, ó. O, que é o vértice, B. Então, o ângulo AOB, com esse acento circunflexo no O, é exatamente esse ângulozinho aqui, tá certo? Esse é o ângulo. Mas ele também pode ser representado através de dois planos. A gente tem um plano aqui, ó, o vermelhinho, esse aqui, e a gente tem esse plano amarelo, laranja, não sei. Só que esses dois planos também partem de uma mesma reta, certo? Esses dois planos partem de uma mesma reta. Tá aqui a reta, ó, onde tem esse Hzinho aqui, ó, certo? E aí, esse ângulozinho formado por essa distância, né, digamos assim, desses dois planos, que é exatamente esse aqui, ó, representado pela letra grega θ, é o ângulo, certo? Ou seja, o ângulo ele tem essas duas representações geométricas. E aí ele pode ser classificado de três formas, certo? Primeira forma, ângulo reto. Ângulo reto. Segunda forma, ângulo agudo. E terceira forma, ângulo obtuso. Mas qual a característica de cada um? O ângulo reto. Qual é a característica principal do ângulo reto? Ele possui 90 graus. É exatamente o ângulo reto mesmo. É uma reta na horizontal e uma reta na vertical. É exatamente esse desenhozinho aqui, ó, com esses dois tracejos aqui e essa bolinha no meio representa o ângulo reto. Quando a gente tem um quadrado, né? Não vou desenhar um quadrado aqui que vai sair horrível. Mas a gente tem o ângulo reto em todos os... Aqui, ó. O quadrado, ele representa quadrado, retângulo. Vamos supor que isso aqui seja um retângulo. Ele tem quatro ângulos de 90 graus dentro, né, na sua parte interna, digamos assim, certo? E aí o ângulo reto é exatamente esse de 90 graus.
pensando no ângulo agudo, pelo gráfico já dá para a gente entender um pouco. Se esse todo é 90, o ângulo agudo ele é menor do que 90. Menor do que 90 graus, certo? Basta olhar para o gráfico, digamos assim, para essa imagem, e comparar com o ângulo reto. O ângulo reto ele é todo. Se isso aqui todo é 90, ó, isso aqui tudo é 90. Se for só esse pedacinho aqui, vai ser menor do que 90, obviamente. Então, qualquer valor daqui para cá, para cá, para cá, tudo isso é ângulo agudo. Tudo isso é ângulo menor do que 90 graus. Certo? E aí, a terceira e última classificação de ângulo é o ângulo obtuso, que é quem? O ângulo obtuso, pensando que daqui para cá é 90, esse ângulo aqui é maior do que 90, não é assim? É maior do que 90 graus. Então, esse ângulo obtuso, ele é maior que 90 graus, certo? Voltando, daqui para cá, a gente viu que é o primeiro aqui, ó, é 90 graus, certo? É um ângulo reto. Mas ele tem mais um pouquinho de extensão, certo? Então, como ele tem um pouquinho mais do que 90, ele é obviamente maior do que 90 graus, certo? E aqui, ó, só para a gente já iniciar. Daqui para cá é 90, né? Não, ixi, desculpa aí, travou, peraí. Deixa eu apagar isso aqui. Pronto. Apaguei sem nem... Pronto. Ângulo reto, 90 graus. Ângulo agudo menor do que 90. Esse é o símbolo de menor, né? E o ângulo obtuso maior que 90 graus. Como eu disse, daqui para cá a gente sabe que é 90. Se a gente aumentou um pouquinho, significa que é maior do que 90. E aí, pensando nessas classificações, a gente ainda consegue medir com o transferidor, né? Eu tinha planejado levar alguns transferidores para a sala de aula para a gente trabalhar, né, juntos, medindo os ângulos lá dentro da sala de aula, mas infelizmente as condições atuais não nos permitem, né? Então, quando retornarmos, se for possível, eu mostro como usar o transferidor para vocês na sala de aula, tá certo? Então, outra classificação de ângulos, né? A gente tem a classificação referente ao valor do ângulo e aqui a gente tem com relação às posições dos ângulos, certo? Dois ângulos que possuem o mesmo vértice, como eu falei, o vértice é esse rapazinho aqui, ó. É um pontinho de onde saem os segmentos de reta, certo? Dois ângulos que possuem o mesmo vértice e têm um lado em comum, certo? O vértice é o mesmo. E o lado em comum dos ângulos é qual? Exatamente esse, ó. Esse aqui é comum para esse ângulo e esse aqui é comum para esse ângulo. Então, se nós temos exatamente essa imagem, né, de dois ângulos que possuem o mesmo vértice e possuem um lado em comum, a gente chama de ângulos aqui, ó, adjacentes. É mais para conceitual mesmo, é só para vocês aprenderem a classificação, né, o conceito de ângulos adjacentes. Então, foi apresentado. Assim como nós temos os ângulos adjacentes, a gente tem a chamada bissetriz de um ângulo. Muito conhecida, muito utilizada em provas. Vocês com certeza irão se deparar com ela, né, em avaliações externas aí futuramente. Então, muita atenção aí para a nossa amiga bissetriz, certo? Que é a bissetriz de um ângulo? É a semirreta com origem no vértice,
origem no vértice. Nós já conhecemos que o vértice é esse pontinho aqui. É a semirreta com origem no vértice que divide o ângulo, tá aqui o ângulo todo, ó. Mas ela divide o ângulo, esse todo, né, em dois ângulos adjacentes de mesma medida. Tá aqui um ângulo, outro ângulo. Eles são adjacentes, como a gente viu no slide anterior, né, porque eles possuem eles partem do mesmo ponto, né, ó. Dois ângulos que possuem o mesmo vértice e têm um lado em comum. Coincidentemente, eles possuem o mesmo vértice e têm um lado em comum, que é esse do meio. E aí, quando a gente tem um lado em comum que divide o ângulo todo em dois ângulos iguais, isso aqui é o alfa, e aqui também é alfa, é a medida do ângulo. Então, se esse alfa é igual a esse alfa, nós estamos lidando com a bissetriz. Matematicamente falando, para a gente entender um pouco melhor, supondo que esse ângulo todo aqui valha 60 graus, que ele é agudo, né? A gente viu anteriormente que ele é menor do que 90, ele é agudo, então, consequentemente, é menor do que 90. Vamos supor que ele valha 60. Se ele vale 60 e essa aqui é a bissetriz, e ela dividiu esse ângulo todo ao meio, consequentemente, aqui vai ser 30 graus e aqui vai ser 30 graus. É exatamente essa a função da bissetriz de um ângulo. O que é que ela faz com um ângulo grande? Ela divide ele ao meio, certo? Se ele for 90 graus, se a bissetriz do ângulo de 90 graus, ela vai virar dois ângulos de 45. A bissetriz do exemplo aí, 60, o valor todo dele é 60, vai dividir ele em dois ângulos de 30 graus. Esse é o objetivo da bissetriz, dividir um ângulo grande em dois ângulos iguais. E aí nós temos pontos equidistantes. Quando a gente traça a bissetriz do ângulo, se eu escolher esse pontinho aqui, ó, se eu escolher esse pontinho aqui, e se eu escolher esse pontinho aqui, essa distância é igual a essa distância é igual a essa, e essa distância é igual a essa. Ou seja, se eu pegar qualquer ponto na minha bissetriz, e eu calcular a distância para os lados, né, das duas semirretas, essa distância é igual a essa distância é igual a essa, e essa distância é igual a essa. Ou seja, esses são segmentos iguais, certo? Verdadeiro ou falso? Todo ângulo maior do que 90 graus é chamado de ângulo agudo. Já está com a resposta aí, ó. Falso. O ângulo maior do que 90 não é o agudo. É o ângulo obtuso. Todo ângulo maior do que 90 é chamado de ângulo obtuso. Agudo não. Certo? Ângulos adjacentes são aqueles que estão juntos. Certo? São juntos. Colados um ao lado do outro. Beleza. Verdadeiro. A bissetriz de um ângulo, quer dizer, a bissetriz divide um ângulo em dois ângulos de medidas iguais. Perfeito. É exatamente o conceito da bissetriz. E todos os pontos pertencentes à bissetriz de um ângulo são equidistantes dos lados que formam este ângulo. É exatamente o que a gente viu agora aqui. Todos os pontos traçados na bissetriz são equidistantes até cada lado do ângulo, certo? Ângulos complementares. Quem são os nossos queridos ângulos complementares? São ângulos adjacentes, ou seja, partem de um mesmo vértice e possuem um lado em comum, ó. O lado aqui, ó, OB, é exatamente comum a esse ângulo aqui e esse ângulo aqui. Então, são ângulos adjacentes cuja soma de suas medidas é igual a 90 graus. Se eu somar esse ângulo aqui com esse ângulo aqui, resulta em um ângulo reto. Como a gente iniciou lá no comecinho da aula, o ângulo reto, ele vale 90 graus, certo? Então, pensando nos ângulos complementares, aqui tem um exemplo, né, uma pergunta. Qual a medida do complemento de um ângulo de 74 graus?
quem são os ângulos complementares, né? Os ângulos complementares, eles somados resultam em 90. Então, qual a medida do complemento de um ângulo de 74 graus? Para a gente calcular isso aqui, a gente precisa saber simplesmente quanto falta de 74 para chegar em 90. Vamos supor que o ângulo seja x. Lá vem a letra na matemática, mas faz parte. Então, x mais 74, que é o que a gente tem, é igual a quanto? Igual a 90 graus. Ou seja, esse ângulo mais esse ângulo, ou seja, eles são complementares, ou seja, o resultado da soma deles é 90 graus. Então, vamos descobrir quem é o x? Para descobrir quem é o x, basta isolá-lo, certo? E para isolá-lo, o que é que eu faço com 74? Que está somando do lado esquerdo da igualdade, ele passa para o outro lado subtraindo, certo? X igual a 90 graus menos 74 graus. Então, quem vai ser o x? 90 menos 74, certo? Então, 90 menos 74, sem muita dor de cabeça, 16 graus. Então, qual a medida do complemento de ângulo de 74? 16 graus, certo? Tranquilo? Esses são os ângulos complementares, que a soma deles resulta em 90 graus. Mas existem também os ângulos suplementares. Existem os ângulos complementares, mas também existem os ângulos suplementares. Qual é a diferença dos complementares para os suplementares? Os complementares somados resultam em 90 graus. E os suplementares somados resultam em 180 graus. Está aqui, ó. É como se fosse meia volta de um círculo, ó. Meia volta de um círculo. Então, somados os dois ângulos, eles resultam em 180 graus, tá bom? Assim como eu fiz o exemplo nos ângulos complementares, aqui tem, agora com um pouquinho mais de beleza, digamos assim, agora é sua vez, observe os pares de ângulos suplementares destacados na figura e determine as medidas x e y indicadas, certo? Aqui, ó, nós temos exatamente um ângulo raso, ó, tá aqui ele, ó. A gente tem um ângulo raso e aqui a gente tem outro, ó. Então vamos ter que achar o valor de x e o valor de y. Eu sei que isso aqui tudo, ó, vale quanto? 180, certo? Tudo vale 180. Então, vamos fazer bem aqui, ó. X mais 50 é igual a quanto? 180 graus. Mas quem é o x? Para saber quem é o x, basta isolar o x. Para isolar o x, eu preciso levar o 50 para o outro lado da igualdade. Se ele está mais, aqui está somando, ele passa para o outro lado subtraindo. Então, quem vai ser o x? 180 menos 50, 130 graus. Esse é o x, tá bom? X aqui é igual a 130 graus. Mas quem é o y? O y, mesma forma. Y mais 100, y mais 100 é igual a 180. O y vai ser quem? 180, isolando o y, né? Deixa eu botar o grauzinho aqui para ficar bonitinho. O 100 vem para cá, né? Tá somando, passa para o outro lado, subtraindo. 180 menos 100, certo? Então, o y vai ser quem? Exatamente 80 graus, certo? Eu acho que eu vou parar por aqui. Vou dar uma parada por aqui. E aí na próxima aula a gente continua, tá bom? Porque isso aí já foram 6 páginas, se eu não me engano, do livro de vocês, tá certo? A gente dá uma pausa aqui, vou passar uma atividade, na próxima aula eu corrijo a atividade, na semana seguinte a gente passa um assunto novo, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, né? Um ótimo finalzinho de semana.
e vamos rezar para nos encontrarmos presencialmente o mais breve possível, tá certo? Fiquem com Deus, um abraço.